Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Estamos voltando com o Ponto de Vista e vamos continuar conversando com você por todo o estado. O prefeito ainda não disse que o preço, o PENAI tem um preço médio maior do que o agricultor. Digamos que lá o assentamento ele vive. E se essas cooperativas do assentamento fossem vender para um supermercado, o valor que eles iriam obter seria muito menor do que o valor tabelado que a prefeitura compra. Sim. Então, quando a prefeitura compra via PENAI, 100% do dinheiro do PENAI ele compra dessas cooperativas, ele primeiro cria paz no campo. Isso é fundamental, porque as pessoas ficam lá sentadas, produzindo, garantindo a sobrevivência. Ele dá qualidade de vida para que as pessoas estão no campo, porque tem uma renda maior do que teria. E uma qualidade de alimentação para as nossas crianças, que infelizmente na média a população não tem. O que é o nosso projeto sobre agricultura familiar, visto isso tudo que o Marcelo colocou? É melhorar a qualidade dessas cooperativas. Então essas cooperativas, de repente, a Associação de Mulheres, vamos pegar lá Salto do Lontra, vamos longe. Salto do Lontra, um grupo de mulheres faz uma cooperativa para fazer pão para vender para o PENAI. Pão de casa, bolo. Sim. Então, só que ela precisa de um forno para fazer o pão. Então, nós podemos ajudar esta cooperativa a comprar um forno industrial para fazer o pão. Ou então falta uma caminhonetinha para fazer a entrega do pão para levar nas escolas. Então, nós temos também um outro projeto para a agricultura familiar. Quando eu falo familiar, eu falo tanto dos assentamentos legalmente registrados, lógico, as cooperativas, como aquele modelo do sudoeste do estado que é muito forte da agricultura familiar tradicional. Certo. Então nós temos projetos também para essas cooperativas. E no caso dos hospitais, eu queria chegar lá, certo. Dentro do nosso limite financeiro, nós estamos recebendo projetos, avaliando, porque nós entendemos que se nós pudermos ajudar os hospitais filantrópicos, em especial, mas também os públicos, a gente consegue também dar uma qualidade de vida para que esses hospitais possam viabilizar-se. A dificuldade das santas casas, a dificuldade dos hospitais públicos, dos filantrópicos, é muito grande. Sim. O valor do SUS não é corrigido há muito tempo. Tem que ser revista. Tem. O hospital ainda que tem média e alta complexidade, eu estou falando isso para o médico, eu tenho uma vergonha, né? Mas o Marcelo, eles ainda conseguem, e prefeito, né? Mas eles conseguem sobreviver. Mas um hospital onde só é baixa a complexidade, é o caso do hospital lá de Foz do Iguaçu, hospital municipal, a gestão fica quase que 100% do caixa da prefeitura. Então, o que nós podemos ajudar, nós vamos poder contribuir. Eu só quero alertar que parece, quando nós falamos assim, que não tem limite de caixa, né? Nós temos eu ia te fazer essa pergunta. Sim. E esse dinheiro? Por que não existia esse dinheiro até antes? Então, quer dizer, de um passe de mágica, de uma hora para outra, a Itaipu conseguiu... o Enio chegou lá, o Enio um coração maior que o peito, o presidente Lula determinou isso e daqui a pouco começou a distribuir coisas para o estado inteiro. Da onde esse dinheiro? Da onde por que isso não era feito antes? A Itaipu, ela teve vários momentos da vida dela. Eu quero ressaltar aqui que nesses 50 anos de Itaipu, pelo que me consta, nunca houve nenhuma denúncia de nenhum gestor de qualquer prática desonesta. Então não havia desvio, nunca houve uma vírgula sequer sobre crítica dos meus antecessores. Eu sendo do lado político deles ou não, nunca teve. Segundo, o meu antecessor, Almirante Riesner, que foi indicado pelo Bolsonaro, portanto meu adversário político, fez uma transição absolutamente democrática comigo, me passou todas as informações, foi um cavalheiro. Aliás, na minha posse como diretor-geral, eu o convidei para minha posse e fiz um elogio público à maneira como ele comportou-se. Então, até para evitar qualquer dúvida disso, ocorre que é uma escolha política. É política. Nos últimos 4 anos, Itaipu investiu muito dinheiro no Paraná, gente. Investiu 1 bilhão e 500 milhões de reais no Paraná, na gestão passada. Só que foi investido onde? Só em infraestrutura. Então, só na região? Só na região oeste. Sim. A segunda ponte, que está pronta, mas não foi inaugurada porque faltam os acessos. Mas essa segunda ponte não é do governo do estado? Não, quem pagou foi Itaipu. Não foi, o governo do estado não pagou nada. A Itaipu pagou 100% da segunda ponte e ela custou 366 milhões. Não é o DR milhões. Fez essa ponte? Não. Fez tudo, não. O DR, ele gerenciou
O dinheiro, 100% do recurso, é de Itaipu. Você pega, por exemplo, a 277 ali naquela região de Foz, o aeroporto de Foz do Iguaçu, que foi feita uma revolução, o contorno de Cascavel, essas grandes obras, todas elas foram pagas 100% por Itaipu. Então, o que é importante perceber, que foi uma escolha política nos últimos 4 anos, investir o dinheiro que Itaipu tinha, volta a insistir, 1 bilhão e 500 milhões de reais para obras de infraestrutura naquela região. Claro, eu tenho aqui, hoje como diretor de Itaipu, um sentimento de tristeza não ter sido anunciado nesses últimos 4 anos que todos os recursos eram de Itaipu. Sim. Porque, afinal de contas, foi o povo paranaense que contribuiu para pagar, o povo paranaense que perdeu o espaço de terra, que perdeu famílias que saíram de lá. Era justo que dissesse que foi o trabalho e o sofrimento desse povo que resultou em todo esse investimento. É uma pena que não tenham dito que era de Itaipu. Então, o que nós fizemos a pedido do presidente Lula? O país tem problemas, o Paraná tem dificuldades. O que nós podemos fazer? Vamos usar o recurso de Itaipu numa certa ordem. Primeiro, energia barata de qualidade, 20% de desconto. Segundo, política ambiental. Terceiro, social. E, por fim, infraestrutura. Então, podemos fazer alguma estrada? Esse cardápio, ele não foi só visto de uma forma totalmente fria e técnica, né? Ele tem muito coração envolvido nisso, né? Porque vocês conseguiram atingir, por exemplo, o grande produtor, ele vai estar feliz com esse cardápio. Claro. Na estrada rural. O pequeno está feliz por causa do, né? O social está... Quer dizer, vocês fizeram doutor Marcelo Bernatti Médico, foi feita uma clínica geral aí, né? Sim. Para atingir a todos, né? Foi, e eu até vou dizer de uma coincidência, olha como tem um viés bem coletivo, não tem um viés de um lado ou de outro. Logo que eu cheguei na Itaipu, eu fiz uma reunião com as 5 grandes cooperativas do oeste do Paraná. Ela é encabeçada pela Frimeza, foi lá na Frimeza, em Medianeira. E quando terminamos a reunião, quem estava coordenando a reunião era o presidente da Finesa, da cooperativa. Ele me deu uma lista da expectativa que as cooperativas tinham de investimento de Itaipu. Eu olhei e falei, olha, eu não sei quem foi que leu o pensamento de quem, mas tudo que o senhor está colocando aqui é o que nós estamos fazendo. Porque as próprias cooperativas precisavam das estradas rurais asfaltadas, precisavam dos investimentos em energia fotovoltaica, ou seja, o que eles pediram ali foi uma coincidência. Isso prova que a nossa leitura de realidade é muito próxima das cooperativas, do setor produtivo e também do pequeno produtor e, lógico, daqueles que precisam de renda nas cidades. Essa soma resultou no que é hoje a Itaipu Mais Que Energia. O recurso sempre teve. Ele foi ampliado porque paramos de pagar a dívida. Então, nós tínhamos o dinheiro, hoje temos um pouquinho mais, não é muito mais, mas um pouquinho mais. Certo. E apenas, por determinação do presidente Lula, nós mudamos o escopo desse investimento. Hoje é um investimento que atinge a vida das pessoas, tem uma certa ordem e é a cara do governo federal, porque o governo federal foi eleito em cima de um compromisso social. E é o que ele está cumprindo com esse projeto. Enio, economista Enio Verri, como é que você está vendo o país hoje, a economia hoje? A gente sabe, né, obviamente, né, do teu histórico junto com o governo, junto com todas as lutas, né, o presidente Lula, enfim, mas o ministro Haddad, toda essa discussão, taxa de Selic e tal, o que o empresário hoje, nessa visão do economista Enio Verri, professor, como é que você está vendo o país hoje, Enio? Na verdade, nós temos que olhar o Brasil olhando com uma expectativa muito otimista, mais lenta. Estou falando aqui já como professor de economia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Haddad tem feito uma reviravolta na política econômica brasileira, conseguindo, e o mérito dele e do presidente Lula em negociar com o parlamento, ter um bom diálogo com Arthur Lira, um bom diálogo com o Senado, por exemplo, aprovar a reforma tributária. Era um sonho. Eu fui presidente da comissão da reforma tributária. Não é a reforma tributária ideal, mas ela vai permitir mais investimentos nos municípios, uma agilidade na prestação de contas das empresas, e isso vai gerar uma economia no setor empresarial e agilidade do setor empresarial. Então, aprovar a reforma tributária foi muito importante. Mudar o teto de gastos, que estava engessando também os investimentos públicos.
E o investimento público ele é fundamental para o empresariado. Afinal de contas, quando o presidente Lula anuncia o PAC, no caso do Paraná, 107 bilhões de investimento para o Paraná. Isso, por exemplo, o contorno de Guaíra, que ele anunciou, são pouco mais de 50 milhões. Não vai ser o governo que vai fazer, ele vai contratar uma empreiteira. Essa empreiteira, isso é um discurso de um cara que eu ouvi ontem, né? Não é empresa, são pessoas. Não sei se você ouviu isso. A empreiteira vai contratar um monte de gente para fazer esse asfalto, fazer ponte. Então, o investimento público, ele faz do empresário um investidor mais otimista. O governo vai gastar, eu vou participar desse negócio. Entendi. Então, a economia começa a crescer, tanto que a perspectiva de crescimento do PIB para esse ano já foi alterada positivamente, a inflação também já reduziu. Qual é o gargalo? Porque eu, então, não fui tão otimista, diz que o empresário tem que tomar cuidado. Taxa de juros. O que determina o empresário investir é a taxa de juros. Se ele tem uma taxa de juros que ele tem por exemplo, ele vai participar ele quer ampliar o barracão dele. Ele está indo bem na indústria lá em Maringá, o empresário está indo bem, está produzindo, está vendendo, e ele quer dobrar o tamanho da produção, quer comprar forno, quer produzir. Ele faz o seguinte cálculo: qual é o meu lucro? Aqui está indo bem, eu vou ter um lucro aí de 7, 8% aí, tranquilo de lucro, que é um lucro bom, líquido. Então eu vou pegar dinheiro no banco, vou dobrar a minha produção, só que ele vai no banco e a taxa de juro mínima, que ele não vai conseguir, mas mínima, é 13%. Bom, mas se ele ganha 7, 8%, como é que ele vai pagar um juro de 13%? Então o que ele faz? Ele não dobra a produção dele. Não, mas esse empresário está bem de vida, ele tem um dinheiro aplicado. Ele tem dinheiro aplicado, ele pode dobrar a fábrica dele com dinheiro, é só tirar do banco e fazer isso. Tá bom. Ele vai pegar a conta e vai falar o seguinte: bom, o banco me paga no mínimo 13%, o meu lucro é 7%, e ainda assim eu vou ter que pagar imposto fiscal, eu vou deixar no banco. Então a taxa de juros, ela inibe os investimentos. É por isso que hoje a crítica ao Banco Central, ela não é uma crítica do governo federal ou de um outro líder. Não, ela é uma crítica do setor produtivo no Brasil. Os empresários pedem isso. Um aluno aqui, que eu acho que eu faço parte do maior público desse país e do estado do Paraná. Aluno que não entende muito de economia. Quem que manda no Banco Central? Por que não é esse dia até escutei numa rádio concorrente, não é concorrente, somos todos amigos na comunicação, mas um locutor dizia assim: mas para aí, mas o Lula não pode passar a mão no telefone e dizer: ô presidente, aí, o Banco Central, aí, você... Até ele comentou, a Lula, o Lindenberg, estão fazendo baixar o juro, mas não é eles que têm que baixar o juro. Como é que funciona isso? Não. Professor, explica para nós, professor. Desculpa a ignorância, professor, mas explica para nós. É que é muito técnico. O Banco Central no Brasil, ele é independente, ele é autônomo. Assim como é nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Foi aprovada uma lei que diz que o presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República e tem um mandato de 4 anos, e ele, para ser demitido, só o Senado pode tirá-lo, e para tirá-lo tem que ter argumentos muito fortes, ou de corrupção, ou de incompetência, ou sei lá, o cara ficou doido, ficou fazendo alguma coisa. Mas não seria o caso? Não é o caso. E outra coisa, o presidente do Banco Central, o mandato dele é 2 anos de um mandato e 2 anos de outro. O que eu estou dizendo? Quem indicou o atual presidente do Banco Central foi o Paulo Guedes e o Bolsonaro. E o mandato do presidente desse Banco Central, que aí está, foram 2 anos no governo Bolsonaro e ficará 2 anos no governo Lula. O presidente Lula vai indicar o presidente do Banco Central, que vai ficar 2 anos finais do seu mandato e 2 anos do mandato seguinte, ele sendo reeleito ou não. Portanto, o Banco Central tem total autonomia com a taxa de juros, não tem influência política. Qual é o risco? Se você tem lá um economista conservador e mais voltado só para o interesse dos bancos, ele vai manter a taxa de juros alta. Se você tem um economista mais desenvolvimentista, mais preocupado com o desenvolvimento da economia, ele vai se apressar em baixar os juros. Hoje, o perfil do presidente do Banco Central é um perfil muito parecido com o do ex-ministro da Fazenda, da Economia, que era Paulo Guedes, que é um banqueiro, um aplicador do mercado financeiro. Para eles, quanto mais alta a taxa de juro, melhor. Por quê?
Porque o Banco Central do Brasil, ele tem uma coisa muito diferente do Banco Central dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Banco Central tem duas preocupações: inflação e emprego. Então, ele sobe a taxa de juros ou baixa, preocupado com a inflação não subir, mas também ele não pode abrir mão de olhar o emprego. Entendi. No Brasil, o Banco Central só tem uma obrigação: inflação. Ele não está preocupado com o emprego. Então é o seguinte, a inflação começa a subir. O que é que o Banco Central fala? Aumenta o juro. Porque aumentando o juro, as coisas vão ficar caras, as pessoas não conseguem comprar, elas não comprando, o empresário vai ter que fazer oferta, liquidação, vai ter que queimar o produto para pagar a fatura. Se ele faz a oferta, liquidação, consequentemente ele não aumenta o preço. E o que é inflação? Aumento constante de preço. Então ele gera uma recessão e a inflação não sobe. Então o jeito de pensar do Campos Neto é esse. Ele pensa que ele cria uma crise na economia, mas a inflação não sobe. Nos Estados Unidos, se o cara fizer isso, o Senado tira ele. E aqui o Senado não tira. Mesmo assim... Bom, em síntese, quem sofre é o povo. Pois é. Quem sofre é o povo. Mas mesmo as pessoas assim, que né? estão nos ouvindo, quando sobe os juros, a carne fica mais cara, o arroz fica mais caro, o feijão fica mais caro, o transporte coletivo fica mais caro, enfim, a vida das pessoas fica mais cara. Mas os caras estão pensando, enfim, com a mentalidade dos bancos. Do banqueiro. Quanto maior o juro, maior o lucro dos bancos. Se me permite, João, para a população ter uma ideia, a sua pergunta é que, aí fica só o economista falando, mas eu estava atendendo, quando era deputado, eu tive que renunciar para assumir Itaipu, era eu que atendia os grandes bancos e as agências de risco internacionais lá na Câmara, né? Eu era responsável por isso. E uma vez atendendo o responsável de um grande banco, não vou dizer o nome, e eu comecei a fazer uma avaliação dos primeiros 3 meses do presidente Lula. Eu ainda não tinha assumido Itaipu, e esse banqueiro falou assim para mim, em inglês, lógico, que ele estava muito preocupado, que pelos dados ele estava notando que o desemprego estava reduzindo lentamente no Brasil. Isso era ruim, porque à medida que reduzisse o desemprego, o salário poderia começar a subir. E isso aumentaria o consumo e podia voltar à inflação. Aí eu disse a ele, né, eu falei, eu quero dizer ao senhor que isso é sobre o seu ponto de vista, como é o nome do nosso programa, né? Sobre o meu ponto de vista, está ótimo. Eu quero mais que o desemprego diminua e que as pessoas ganhem bem. Com isso, as pessoas consumirão mais, as empresas produzirão mais e todo mundo ganha. Do céu, machuca até a alma ouvir uma coisa dessa. Mas aí, você vê que a pessoa está pensando no lucro dela e que se exploda todo o restante do país. Deus, cara. O cara que o pensa, inverso, né? Viu? Eu tenho que o cara assim, que pensa... É para não ter inflação, mas as pessoas terem uma condição de vida daí um cara melhor, desse, ter o alimento, viver bem com a sua família, né? É que ele pensa desse jeito, daí daqui a pouco, Deus que não aconteça isso, mas daqui a pouco o filho é assaltado na saída da escola, alguma coisa, ele vai a público e diz assim, vivemos num país inseguro, não sei o quê. Eu não sei quem é do tempo do presidente Enio Verri, a banda. Não é do meu tempo, acho que nem do seu, é do tempo do Enio. Tinha aquela música do... mais novo. Nós somos bem mais novo. O Enio, não sei Estão se aproveitando porque é um programa de rádio. Se fosse de vídeo, não diriam isso. Tem vídeo também, nós estamos no vídeo também. Homem Primata, lembra dessa banda, Enio? Homem Primata. Capitalismo Selvagem. De quem que era essa música? Era Titãs. Vai estar em Londrina dia 30 de novembro. Mas você não convidou nós? Em dezembro. 11 de dezembro. Não convidou? Não, 11 de novembro. 11 de novembro? Não convidou nós pro show do Titãs? Tá convidado. Vamos já convidar o estado inteiro, então. A venda lá já vendeu, acho que mais de 20 mil ingressos. Vai ser no estádio do Café. Eu falei em convidar, ele já tá querendo dar indireta para vender. Gozado que quando ele vai em minha casa lá em Foz do Iguaçu, ele não fala em venda de ingresso para tomar o vinho que ele toma na minha casa. Eu vou vender ingresso do vinho a partir de... Homem Primata, Capitalismo Selvagem. É por aí. Tava certo, Titãs. Em resumo do que está acontecendo. Professor Enio, cara, estou muito feliz de ter batido esse papo, de estar aqui junto com a gente. Não só a tua pessoa, mas significa simbolicamente que você traz junto uma instituição que é de todos nós, que é a Itaipu. Você está levando a Itaipu uma responsabilidade gigante do teu tamanho, mas que você está levando isso para todo o estado, está aqui junto com a gente, está daqui a pouco atendendo outros veículos de imprensa, indo em evento e tal. É muito legal isso, Enio. Obrigado de coração, né, de estar aqui, em nome do Márcio Martins, da Rede T,
de todos os nossos funcionários, né? Porque você não está falando com a Rede T, você está falando com o Estado, né? E a gente fica feliz por essa oportunidade. O Bellinati, nosso amigo já faz parte aqui, já esteve algumas vezes conosco, né? Sim. Meu particular amigo, Enio. O Bellinati veio no lançamento do meu livro, escreveu um livro, vou te dar de presente um livro, eu tenho um título assim, Morri pela metade, renasci por inteiro. Até está nas livrarias Curitiba. E eu fiz esse vídeo não para vender, fiz esse vídeo para contar uma passagem da minha vida. De repente começou a vender porque que mal tem, né? As pessoas gostaram porque ele é escrito diz assim, um capítulo do livro diz assim: na hora da coxa e sobrecoxa, todo mundo é amigo. Na hora do pé e do pescoço, fica somente você e a galinha. E amigos é isso, é estarmos juntos todos os momentos. No momento da derrota, nós estávamos aí, né, junto, do sofrimento, das críticas, tá? E no momento da glória também. Aliás, também diz o livro, quanto maior o sofrimento, maior a glória. E que assim seja. Tá bom, meu amigo? Grande abraço, parabéns, João. Obrigado, de coração. Bellinati. João, obrigado. Parabéns a Ponta Grossa pelos 200 anos. Isso. Parabéns à revista De Ponta, né, pelos 35 anos. Parabéns à Rádio T, enfim. Show. Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço o convite sempre. Tá. Essa matéria, esse bate-papo que nós tivemos hoje no Ponto de Vista, daqui a pouco vai estar no Portal de Ponta. Tem um link embaixo lá, você pode ler a matéria e abrir o link. João, só para finalizar, parabenizar de novo o presidente Enio. O que a gente está falando aqui, ele eu não me lembro, Enio, por exemplo, de um presidente de Itaipu que está em Londrina. Lá em Ponta Grossa, eu disse ontem no meu discurso, o último presidente de Itaipu que esteve em Ponta Grossa foi o saudoso Euclides Scalco. Sim, numa rápida visita, porque ele era amigo do ex-prefeito saudoso Pedro Vosgrau, ele passou pela casa do Vosgrau fazer uma visita. Rapidamente. Então rapidamente, não foi assim. O Enio já foi várias vezes a Londrina, já várias vezes em Ponta Grossa, está percorrendo todo o estado e, mais importante, está socializando Itaipu. Os investimentos de Itaipu estão chegando hoje no estado do Paraná inteiro. Exato. E isso vai levar mais qualidade de vida para a nossa população. Então, parabéns, viu, Enio? Deus abençoe a você. Parabéns pela decisão política acertada sua, do presidente Lula, de fazer isso que vai beneficiar milhões de pessoas. Muito obrigado, prefeito. É uma honra ouvir isso de uma pessoa tão experiente como você. Eu só tenho a agradecer. Fomos deputados também, fomos parceiros. Foram deputados juntos? Ou? Sim, fomos. Breve período, porque logo ele elegeu-se prefeito da cidade. Mas os 2 primeiros anos foi do mandato passado, não, do anterior. Foi de 2015 e 2016. Eu encerrei o meu 5º mandato, né? Então acho que eu fiz 2 de deputado estadual e 3 federal. Acho que foi no primeiro, no segundo, acho que foi no segundo mandato. Então vocês têm uma longa... Aliás, onde Bellinati está... João Mendonça está junto. João Mendonça, meu vice-querido, vice-prefeito querido. Pessoa querida. Pai mas da eu não contei, dupla sertaneja, viu, Enio? Mariana e Matheus. Mariana e Matheus. É um show, Enio. Mas de verdade, não é coisinha pouca, é bobagem. Artistas de padrão já gigantes. Aliás, hoje à noite eles vão fazer um show em Londrina de abertura dos Jogos da Juventude do Paraná, que vai ser lá na cidade de Londrina, e de lá da abertura dos Jogos da Juventude eles vão para Prado Ferreira, né? Fazer um show, João. Mas você puxou o saco do João ontem no evento, e eu falei, quase que eu interrompi você e quebrei o protocolo, eu falei, eu vou contar uma história do João. O João Mendonça, meu vice-prefeito, meu amigo, assim, meu vice, querido, né? Um dia eu fui fazer uns exames, um check-up de saúde, né? E deixei lá os resultados de exame em cima da minha mesa. E estava lá o resultado do exame de colesterol, que eu tenho colesterol alto, Enio, né? Eu tomo até uns remedinhos para... O único remédio que eu tomo na vida, eu não gosto de tomar remédio. Sou médico, mas não gosto de remédio. Eu tomo remédio de colesterol. A partir daquele dia, o João Mendonça, que é uma pessoa que gosta muito de mim, toda semana ele me traz um saco de torresmo de presente. Mano, ele quer te matar, homem! Calma! Eu tenho trânsito livre em qualquer lugar do Brasil. Se eu quiser ir em qualquer churrascaria, é só mandar fatura para ele que ele me paga. Que bom vice. Eu falo isso brincando, o João é um querido, meu amigo, querido do coração, um homem digno, correto, uma pessoa abençoada. O João é um homem de Deus.
É um homem de Deus, é um grande companheiro para a vida, né, João? Deus abençoe muito a sua vida, viu, João? João, encerrando, essa história me lembrou, tem um voo que sai às quintas-feiras de Brasília, que faz até Curitiba, né? Em Curitiba a gente vai pro interior, né? Dos deputados. Chama Sonho do Suplente. Né? O nome do voo, né? Então me parece que o João, ele faz parte desse grupo que fica olhando o avião e fala, Você tem uma ideia? Ele começou a fazer torresmo, doutor. E faz bem pra caramba, porque o João era dono de um mercadinho de bairro lá em Sonho Londrina. Do Suplente. Gente, olha, aí terminamos o nosso bate-papo. Presidente da Itaipu, Enio Verri, prefeito Belinati, muito obrigado pela presença de vocês e obrigado a você que esteve conosco no estado do Paraná nesse bate-papo descontraído, informativo entre amigos. Ponto de Vista termina hoje. Eu, João Barbeiro, me despeço e fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbeiro, aqui na Rádio T.